Olá, tudo bem com vocês? Mais um Pensando especial dessa vez, como você viu aí no título, um especial Top 5 Opinião. Top 5 Opinião de alguns temas bem pontuais aí, que nós achamos legal compartilhar com vocês aqui e fazer esse especial aqui do Pensando. De novo, eu já te convido, se você ainda não é inscrito, hoje é a hora, então agora chegou a hora, se inscreve no canal. Se você que já acompanha os vídeos do Pensando, dá essa força aí pro canal, se inscreve no canal e depois, você gostando, você deixa o joinha. Se você não gostar, você pode até comentar ali, você pode até questionar alguma coisa, é sempre bacana e importante essa interação aí com quem está assistindo. Então, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha nas suas redes sociais, fique muito à vontade para mais este vídeo aí. Então, sejam todos bem-vindos. O Pensando de hoje, como eu falei, top 5 opinião, 5 temas que eu considero importantes, bacanas, já falamos sobre várias coisas. É o segundo especial dessa forma aí, né? Então, eu espero que vocês gostem. Top 5. Vamos lá então. Então vamos lá. Número 5. O número 5 aqui da nossa lista é a seleção brasileira de futebol. O futebol é algo fantástico, magnífico, algo que chama muita atenção e a gente vê muito por aí a paixão, a devoção e vê muito fanatismo também com relação ao futebol. O futebol é algo para ser bacana, é algo para ser contagiante, algo até para agregar e não para destruir, como a gente vê por aí. Quando eu falo aqui da minha opinião sobre a seleção brasileira de futebol, houve um tempo, que pelo menos para mim, era emocionante assistir um jogo de futebol, principalmente da nossa seleção. A seleção brasileira era algo emocionante, impactante, era algo assim, um evento mesmo, você parava para assistir. Era algo muito legal. E eu lembro de jogos muito importantes, jogos muito impressionantes ali, que você fala, a seleção brasileira se superou, não era o favorito e ganhou. Assim, jogos muito, muito interessantes. E eu não vejo tanta coisa assim hoje em dia. Eu lembro de Copas Américas, eliminatórias, jogos amistosos e principalmente a Copa do Mundo. Copa do Mundo de futebol é algo indescritível, é algo assim, é um evento que todo mundo para assistir, então é algo difícil de explicar esse sentimento. Tem uma recordação com muito carinho da Copa do Mundo dos Estados Unidos, que foi em 1994, na época eu tinha 15 anos, e onde, é claro, nós somos campeões. Tetracampeões, para ser mais exato. E não é porque foi campeão, porque foi uma Copa assim que eu gostei muito, né, de vários jogadores que eu tenho recordação, vários acontecimentos, lances, destaques daquela Copa. Então, fantástica mesmo. Não só a seleção brasileira, Bebeto, Romário, mas toda aquela equipe e tantos outros jogadores fantásticos aí. E era tudo muito interessante, aquele sentimento de pertença que esse evento ele traz para a gente, a seleção canarinha, que enchia os nossos olhos, que trazia muito o orgulho para a nação. A seleção que já fazia muitos anos que não ganhava, 24 anos, foi campeão em 94. Pode até ser nostalgia é aquele sentimento de que tudo que passou, tudo era mais romântico, era mais bonito. E nos últimos anos, eu não sei por que isso aí foi se acabando. Não sei porque aconteceram tantas coisas na CBF, até com os jogadores, né? Não sei. Jogadores eu vejo cada vez mais distante do futebol brasileiro. Essa exposição exagerada na mídia, nos holofotes, jogador mais pop do que atleta, sei lá. O negócio acho que foi se perdendo. Já faz um tempo que para mim houve essa desconexão, esse desencontro aí. Desde a Copa de 2014, que foi aqui no Brasil, na verdade até antes disso, um pouco antes para ser mais sincero, já não conseguia mais torcer para a nossa seleção. Não conseguia mesmo. Me lembro da Copa do Mundo de 94, das Olimpíadas de 96, que eu fiquei bem chateado, da Copa América conquistada na fúria do Zagallo, vocês vão ter que me engolir, né? E que tudo fazia sentido. E parece que tudo isso se perdeu, houve uma ruptura, pelo menos na minha opinião. No meu caso, eu acho que foi. Houve uma época em que eu me zangava em ver um brasileiro com a camisa de outra seleção, como da Argentina, por exemplo, que era mais comum. O pessoal sempre gostou muito do futebol argentino e eu também sempre gostei. E um exemplo é o Messi. O Messi é um ídolo mundial, não é um ídolo da seleção argentina de futebol, do Barcelona, hoje do PSG, não. Ele é um ídolo do futebol mundial. E tantos outros, não só ele, tantos outros. Só que hoje em dia eu não me irrito mais quando eu vejo algo assim. Não me irrito, parece que virou algo comum. Perdeu-se esse sentimento mesmo, esse incômodo,
essa decepção. Não, hoje em dia é uma coisa normal. Para mim, falta mais aquela identidade do futebol brasileiro. E mais o futebol brasileiro tem criado o quê? Uma cara um pouco diferente. Por exemplo, o Caicai encostou, é falta, encostou, machucou, encostou, grita. Parece tudo exagerado. E isso aí é muito, muito ruim. Cabelo na grife, jogador modelo, politicamente correto, no pior sentido da palavra, cadeira cativa na seleção brasileira, falta de critério nas convocações, entre outras coisas. Tudo isso aí não vai. Se preocupa mais com a imagem do que com o futebol. Aí não tem sentido, eu não torço, eu não consigo torcer, simples assim. E nessa Copa do Catar, ganha ou não, eu vou assistir os jogos com toda certeza, das seleções que eu puder acompanhar, porque o futebol sempre me encheu os olhos, sempre gostei, mas esse sentimento que vive nos corações, hoje em dia não tenho mais, não consigo, porque a seleção brasileira já é algo assim que não chama tanto a atenção. Só joga com seleções fracas, classificar para uma Copa do Mundo é mais que obrigação, até pelo nível dos concorrentes, e eu espero que na Copa faça alguma coisa bacana, mas aquele sentimento, aquela torcida, é algo assim que vai ficar. Quem sabe um dia esse sentimento volta, mas hoje, com certeza não tem mais. Por isso, seleção brasileira no top 5, opinião número 5, aqui. Chegamos ao número 4. O número 4, então, seria a política. A política é um tema delicado. Na verdade, é um tema importante. Esse tema sempre foi importante. E no Brasil, esse tema, ultimamente, ele está sendo bem complexo. Ainda mais em um ano de eleições presidenciais. 2022 é um ano que nós vamos aí escolher os novos governantes por mais 4 anos. Isso aí virou um dissabor tão grande que fica até difícil de explicar. Você vê lá do A, lá do B, inferno e céu, corrupção, paladinos aí da justiça, paladinos do povo, propina, propaganda política, urnas e toda aí a informação é confiável, não, a gente sabe o que é, mas tem tanta coisa, fake news, encantador de serpentes que nós já vimos e ouvimos por aí, lunático ensandecido e por aí vai. Um monte de coisas desagradáveis e até de entulho, tem gente que chama até disso. Política é coisa séria, é bem séria, muito séria, para ser uma coisa importante, para ser uma coisa, um momento da democracia, mas um país sério, um país sério, isso aí realmente funciona e não é o que nós vemos, pelo menos nesses 200 anos aí de independência, não é muita coisa do que a gente vem vendo aqui, de forma alguma. A política no Brasil parece que é tratada de uma maneira não amadora, uma maneira profissional, mas profissional de um outro lado, do lado que não favorece o povo, de um lado que, na minha opinião pelo menos, não tem crença nenhuma na classe política. Eu não discuto mais sobre o tema e evito até entrar em diálogos dessa natureza, em conflitos. Por quê? Porque sempre gera o quê? Um tédio fenomenal, uma falta de paciência para o assunto. E atualmente está gerando muita briga, rusgas entre amigos, familiares, colegas de trabalho, até agressões físicas e verbais, até óbito a gente já teve por conta da política, discussões por conta de política, ideologia política, se é que dá para chamar de ideologia, ou apenas fanatismos. Mas a gente já viu isso, aquela fé cega, em algo que todos nós sabemos e qual será o resultado. O político vai se dar bem e o povo continua na mesma. E eu repito, o tema ele merece respeito, ele merece ser discutido, política é muito importante, mas isso tudo dentro dos padrões de civilidade, mas é claro num país sério, não aqui, muito complicado. Chegando então ao número 3. O número 3, quando a gente fala da opinião aqui que eu acabei listando no vídeo, é a música brasileira. E como um todo também, não é só a música nacional não, que na minha modesta opinião aqui de apreciador, está com problema. Esse tema era para ser no mínimo inspirador. Até porque eu sempre fui fã de música de todos os gêneros, isso desde moleque. Lembro dos discos, das fitas cassete, do CD, de gravar música no rádio, de economizar para comprar disco, fita, revista de banda, cifras, pôster.
E por aí vai. Quem lembra aí, quem viveu essa fase sabe como era bacana, era legal. Tinha muito conteúdo, eu acho que essa é que é a palavra, conteúdo. Houve um tempo que para ser cantor ou cantora precisava cantar e cantar de verdade. Não, mas agora parece que virou uma embromação, um destempero musical, uma glorificação ao corpo e apenas ao corpo, ao invés da melodia, das letras, de todo aquele cuidado com a canção, por assim dizer. Hoje se canta com as nádegas, já dizia o Gabriel Pensador, né? Para ser bem sincero, se não for algo sensualizado, não tem sucesso. O gênero está desse jeito. O mercado é isso mesmo. Infelizmente eu vejo coisas assim e por mais que a gente converse, a gente fala com pessoas que gostam de canções atuais, na minha opinião, está tudo desse nível. Não se entra em um estúdio mais para gravar um disco e lança, não se trabalha para isso. E claro, isso faz parte da modernidade, isso também tem muito a ver, né? Isso é muito importante. Hoje em dia é algo diferente. Só que basta gravar uma música duvidosa, na verdade, né? Até porque quando fala música duvidosa a gente esquece de afinação, de melodia ou ainda de letra. Tem letra aí que repete um refrão, parece chiclete. 5 pessoas que gravam uma música que é um negócio assim que uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos faria coisa melhor, talvez. E basta falar do corpo, né? Emular um animal se reproduzindo que faz sucesso. Infelizmente faz sucesso. Tem um disco do Gabriel Pensador de 1999, o nome do disco é Nádegas a Declarar, onde ele canta Ordem e Progresso, sua bunda é um sucesso. E tem uma letra ácida, uma letra bem construída, até sobre a cultura machista, que atualmente é estimulada por esse público. Até porque tudo hoje em dia é sensualizado, sensualizam até as crianças, e isso é um crime. Isso é um crime, mas a gente vê isso aí na mídia, vê isso na sociedade. E não é conversa de moralista ou qualquer outro tipo de coisa. Eu gosto de músicas variadas, até de canções que eu acredito que hoje em dia elas poderiam ser canceladas. Por exemplo, já imaginou hoje Mamonas Assassinas cantando aquelas canções deles, que é cheio de cunho engraçado, às vezes até um pouco machista. Já imaginou isso? Outra asneira, sem tamanho, provido por pessoas que só veem o próprio umbigo, ou aqueles que cantam sempre a mesma cantiga. Isso aí é complicado. Então tem essa cultura de cancelamento, a cultura de todo mundo viver na mesma panela, e isso é bem complicado. Essa aí é uma discussão que às vezes não vale a pena, não agrega nada. E no que diz respeito ao entretenimento, às canções, eu parei no tempo. Eu parei há pelo menos uns 10 ou 15 anos atrás, do tempo que eu achava que ainda tinha alguma coisa relevante, alguma coisa bacana. Pouca coisa me alegra nesse campo atualmente, muito pouca coisa, e digo de todos os gêneros, inclusive o pop rock, que é aquele que eu mais gosto. A música hoje em dia, nacional, ela virou um negócio, não é mais um negócio comercial, ela é um negócio sensual, se canta com o corpo, infelizmente não se canta mais com a voz, não se ouve também com a voz, nem com os ouvidos, se ouve ali com com a opinião das pessoas sobre certas coisas. Se todo mundo está no mesmo nicho, se todo mundo está na mesma vibe, por assim dizer, as pessoas acabam gostando, as pessoas acabam apoiando, mas é algo complicado, muito complicado. E era algo para ser inspirador, como eu falei no início, porque as canções, elas servem para isso, para a gente refletir, para a gente dançar, para a gente curtir. Só que hoje em dia está difícil a coisa. Letra, melodia, voz, até para quem não entende de música, né? No meu caso eu entendo pouca coisa de música, mas você vê que não basta, hoje em dia não precisa ser cantor para ser cantor, basta entrar aí nesse meio e a gente sabe onde é que isso tudo vai parar. Por isso, música brasileira, número 3, aqui no nosso Top 5 Opinião. Chegando então ao número 2. O número 2 aqui do nosso Top 5 Opinião é a tecnologia. A tecnologia é algo extremamente importante e olha o salto que a humanidade deu com o advento da tecnologia. Esse tema ele me agrada muito, apesar de eu olhar para o passado com muita ternura, com muito carinho mesmo, porque sempre a gente começa a lembrar, sempre você fala, puxa, como eram as coisas, e com carinho mesmo, não é desdenhando nada que tem hoje,
e nem supervalorizando o que tinha no passado. Eu lembro das fitas cassete, puxa, mas dava um trabalho, mas era gostoso, videocassete, cartas escritas à mão, TV de tubo. Hoje você vê as TVs de tubo mais em antiquários e coisas assim, brincadeiras de rua, né? E por aí vai, uma centena de coisas que a tecnologia hoje ela conseguiu absorver e a gente não tem mais, né? Até a escrita cursiva ela tem os seus dias contados, tem gente que já fala isso inclusive. A tecnologia ela chegou para ficar, isso é fato, é um caminho sem volta. E hoje em dia, com o celular nas mãos, nós temos tudo que se possa imaginar. Tudo, tudo, tudo. Desde o entretenimento, música, filmes e por aí vai, jogos, trabalho, questões financeiras, comunicação, é claro, não podia deixar diferente, as redes sociais, a interatividade, a conexão com todas as partes do globo, do mundo todo. Você consegue falar com uma pessoa, talvez até embaixo d'água, se duvidar mais um pouco, né? Coisas que para um homem aqui de 43 anos seria difícil de imaginar um tempo atrás, né? Quando eu era moleque, quando eu era adolescente, muito difícil imaginar que a gente teria tanta coisa assim. Um caminho que é muito importante, né? E cada vez mais veloz, cada vez mais moderno, e ajuda muito no avanço das sociedades. Mas aquele romantismo ainda, né? Ele fica um pouco de fora. Fica aquele sabor de saudade, fica aquele sabor das coisas, porque a gente está falando de opinião, está falando de coisas que a gente gostava. Então, como eu fui criado numa outra época, top 5 aqui, a tecnologia. Falando de novo, a tecnologia é excelente, é uma coisa importantíssima, mas eu lembro com carinho aí de algumas coisas antigas. Por isso, tecnologia número 2, aqui no nosso top 5, opinião. E finalmente nós chegamos ao nosso número 1. Número 1 aqui no nosso top 5 opinião seria justiça. Esse é um tema que não deveria ser nem debatido, discutido, talvez, porque a justiça é algo que está aí para ajudar, para equalizar as diferenças, para realmente colocar um ponto final em tudo aquilo que não é bacana. Por exemplo, a justiça em casos de crimes, em casos onde a gente vê perseguições, em casos bem complicados aí. E a justiça no Brasil, aquela história do que ela tarda, mas não falha, aqui ela tarda e falha, ela é muito demorada, é um negócio complicadíssimo. A gente vê tanta coisa desagradável, tanta coisa ruim. E quando você fala, puxa, será que vai acontecer a justiça? Tem tantos casos aí que, primeiro, pela demora. Segundo, na verdade a demora ela já é um negócio absurdo, absurdo, absurdo. E segundo também, por conta do dinheiro. Infelizmente a gente vê cada situação, quem acompanha o noticiário, quem acompanha o jornal, quem lê as notícias, a gente vê todo dia casos estranhíssimos, na verdade. Quando a gente fala de crimes de trânsito, por exemplo, crimes de trânsito no Brasil é uma impunidade terrível. Na verdade, eu acho que o nosso sistema de trânsito só serve para multar, só para multar mesmo, né? Porque quando acontece esses atropelamentos criminosos, porque a pessoa que dirige a 200, 150, 200 km por hora e mata, não tem outra explicação que não seja um crime premeditado. Ah, não, ninguém sai de casa pensando em matar, ninguém sai de casa pensando em matar, ninguém sai de casa pensando, puxa, vou atropelar o fulano hoje. Não, ninguém sai. Mas quando o cara sai de casa, para num bar, num boteco, numa festa, enche o copo, né? Quando ele sai extremamente embriagado, ele ou ela, e você vê tantas situações aí, de atropelar uma pessoa na rua, um pedestre, um motociclista, uma pessoa no ponto de ônibus, é um crime complicadíssimo. Com certeza teve intenção, com certeza. E daí o que acontece no Brasil quando a pessoa tem dinheiro nesses casos? Nada. A impunidade ela é terrível, né? Nós vemos situações das pessoas que elas fogem, elas comparecem depois do flagrante, elas têm os melhores advogados e o que acontece? Nada. Nós temos um caso bem específico e bem famoso aqui no Paraná, de um ex-político, deputado, se eu não me engano, na época, onde ele colidiu com um carro parado a mais de 190 km por hora, matou duas pessoas dentro do carro, um deles até chegou a perder a cabeça no acidente, tirou
foi decapitado praticamente. O julgamento durou mais de 10 anos, 12 se eu não me engano, e o cara, apesar de condenado, ele saiu pela porta lateral e foi embora para sua casa. Esse é o Brasil, essa é a justiça que nós temos. Triste. Então essa história que a justiça tarda, mas não falha, que ela tarda e falha. É por isso que na minha opinião, a gente sempre fala em situações como pena de morte, essas pessoas mais exaltadas, aqueles mais enérgicos, não daria certo no Brasil justamente por conta disso, né? Por conta do dinheiro. O dinheiro vai falar mais alto e essas penas mais pesadas vão para quem? Só para os pobres. Infelizmente é assim que funciona. Quando a gente fala de crimes de maioridade penal, isso é outra coisa terrível também, né? Porque 16, 17, 18 anos cometendo crimes absurdos e a justiça trata-se como um menor infrator, que vai ter uma pena corretiva e logo logo ele está na rua aprontando de novo. Então a justiça no Brasil é complicadíssima. Os crimes de colarinho branco, crimes cibernéticos. Então a justiça, ela não... quando você vê um caso que a justiça foi feita, você comemora. Eu não deveria nem comemorar, porque deveria ser uma coisa corriqueira. Então a justiça no Brasil, ela é muito falha. O nosso sistema... Não tenho base, não estudei direito, mas a gente vê tanta coisa. E pelo senso comum você imagina, puxa, se a pessoa cometeu um crime tão hediondo, só porque ele tem dinheiro, ele vai responder em liberdade, porque ele contrata os melhores advogados, vai ter os melhores recursos, habeas corpus, e a gente sabe o quão caro tudo isso aí é, ou seja, o recurso vai interferir de novo na justiça. A deusa, se não me engano, é Artemis, com os olhos vendados. Não é bem assim. Pode tirar aquelas vendas ali porque a gente sabe que não é bem assim não. Então é muito complicado e por isso eu resolvi citar aqui esse tema. É uma coisa que você não vê. Sempre que acontece alguma coisa que tem que ter a intervenção, esse tipo de intervenção, a gente sabe que pode ficar descoberto, né? A gente sabe que vai ser muito demorado, vai ser muito custoso. E nem sempre a justiça vai ser feita. Mas quem aplica a justiça, quem entende a justiça são os juristas. Mas o senso comum também ele vai nos dar essa base. Com certeza vai nos dar essa base. A pessoa que comete um crime hediondo com crianças, com mulheres, e foi provado que foi essa pessoa, e responde em liberdade, e tem penas alternativas, e foge do país, não dá. Então a justiça realmente ela é falha nesse país aqui. Por isso é o número 1 aqui. Infelizmente, não devia nem estar aqui, mas é o número 1, negativamente falando, no nosso top 5 opinião. Este foi então Pensando, top 5 opinião. Eu creio aí que ficou longo, né? Ficou extenso, ficou um pouquinho longo quando a gente compara com os demais vídeos aqui do canal, mas é um Pensando especial, um Pensando que eu já queria fazer há um certo tempo. E eu espero aí de coração que vocês tenham gostado. Eu agradeço aí de novo o carinho, agradeço a atenção daqueles que acompanham o canal, daqueles que assistiram o vídeo todo, estão chegando até esse momento aqui. Muito bacana, eu agradeço essa força. De novo, se não te convenceu até agora aí, mais de 600 vídeos, se não te convenceu, se inscreve agora então. Já aproveita e já compartilha aí. Puxa, viu um vídeo bacana, legal. Compartilha nas suas redes sociais, tem muito material do Pensando aí de vários temas diversos, reflexão, mundo do trabalho, dicas, entrevistas, tem uma série aí de vídeos e eu espero que vocês gostem. Se você está chegando agora, já que você é um novo, se você já acompanha, que você continue acompanhando aí, que você continue ajudando o crescimento do canal, compartilhando e deixando aí as suas impressões. Sempre que você comentar, deixar suas impressões, vai ser muito interessante, muito bacana para todos nós que participamos aqui do canal, e eu que gosto muito de trazer esses vídeos toda semana para todos vocês. De novo quero agradecer a atenção, agradecer o carinho de todos, deixo a todos aí um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.